Quero aqui louvar a Deus e agradecer a Deus por esse momento que estou juntamente com os irmãos, para junto nós enriquecermos os princípios da palavra de Deus. E que eu estou abordando os textos até mesmo para corrigir algumas atitudes que extrapolam as realidades bíblicas. E a gente precisa ser mais sincero, precisamos levar a Bíblia a sério. Não podemos interpretar dentro do nosso gosto. Precisamos respeitar a leitura que fazemos dela. Ela se encarrega de nos explicar. Pois bem, quero ler aqui com todos os que estão me ouvindo, Apocalipse 20, verso 12. Vai dizer assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros e segundo as suas obras. Nós vemos aqui no relatório desse texto que o texto está mencionando, muito interessante a gente perceber que o texto está falando aqui a respeito dos mortos. Eu falei, vi os mortos diante do trono branco e o que estava sentado sobre ele, certo? Ou seja, viu os mortos, grandes e pequenos. Então isso é muito importante, e o texto está falando de pessoas mortais. E eu já vi algum comentarista de livro relatando um comentário neste capítulo que eu acabei de ler, classificando as expressões grandes e pequenos em sua maneira de compreender, quer dizer, a maneira dele. Ele interpreta o texto dentro da concepção pessoal dele. Ele não respeita a familiaridade do texto bíblico. Precisava fazer uma recorrência do texto para perceber o que o texto está lá dizendo. Então ele não faz isso. Isso é falta de coerência e que precisamos tomar o máximo cuidado a respeito disso. Então nós vemos grandes e pequenos. Em sua visão, ele define que grande é anjo e pequeno é homens. Para que eu possa dizer que grande é anjo, eu estou desrespeitando a definição do texto. Porque o texto está falando aqui de seres mortais. E vi os mortos. Isso não cabe aos anjos. Os anjos não têm a natureza mortal. A natureza do anjo é uma natureza imortal. Isso cabe aos seres humanos, seres mortais. Então ele fala que grande seria os anjos e pequenos os homens. O tal comentarista negligencia a continuidade do texto, as definições do próprio texto. O texto está definindo aqui seres mortais. É preciso respeitar as definições do texto. Deve respeitar o livro em suas passagens escrita, a qual o próprio livro do Apocalipse tem a definição. Grandes e pequenos, nós não encontramos definição neste capítulo. Nós não encontramos a definição nesse capítulo, ou pelo menos nesse versículo, grandes e pequenos. Ele não fala no versículo 12, grandes e pequenos, mas fala que são seres mortais. Então não dá para seguir essa linha de pensamento que ele aborda, porque está falando de seres mortais. Então nós percebemos aqui, o texto trata de seres mortais, que não inclui os anjos, que são seres imortais. Não inclui os anjos, que são seres imortais. Será interessante que aqui fala, diante do trono, será
uma cena assustadora, a qual haverá acusação sem possibilidade de defesa. E quando se diz grandes e pequenos, são os humanos devido ser tratados como mortos. Porém, o texto que define esse assunto está no capítulo 13 de Apocalipse, e o versículo 16. E diz aqui: e fez que a todos, pequenos e grandes. Olha só, pequenos e grandes é a mesma expressão usada. Esse versículo aqui, pequenos e grandes, é a mesma expressão usada no capítulo 20, verso 12. Pequenos e grandes, é a mesma expressão. Ele diz aqui, pequenos e grandes. Aí ele vai definir a definição de grandes e pequenos. Ele vai dar a definição desta frase, grandes e pequenos. Ele vai dizer que ricos e pobres, livres e escravos. Certo? Então essa é a definição. E fez que a todos pequenos e grandes, ricos, que são pessoas bem-sucedidas na área financeira, tá? E os pobres, pessoas de pequenas condições ou de poucas condições. Livres são pessoas que exercem autoridades, tá? Livres como, por exemplo, rei Nabucodonosor, certo? Como homens, Ulisses Guimarães, que era um homem rico, e também encontra que entre os mortais, que ele hoje não está vivo entre nós. Então, pessoas livres, pessoas que de boas condições financeiras, que galgam uma posição social elevada. Esses são as pessoas que são chamadas livres. E escravos, tá? Então, são aqueles que são subordinados. São aqueles que prestam serviço aos seus senhores. Esses são chamados de escravos. Então, significa que diante do trono branco, diante do Senhor, o juiz de toda a terra, diante dele, não haverá acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, como também Deus não fará acepção de pessoas diante do trono branco, diante do juízo final, ou seja, diante da situação condenatória. As pessoas, por ele ser livre, ou por ser escravo, ou por ser pessoas que sejam pobres, nada dessas condições livrará eles do juízo final. Porque o que livrará eles do juízo final está escrito aqui a respeito do livro. Ou seja, o nome escrito no livro da vida. Estar comprometido com a pessoa de Jesus, então a pessoa estará dentro de uma definição divina como pessoas participantes da vida eterna. Então, ricos e pobres, tá? E é a definição de grandes e pequenos. E a gente possamos entender que é simples, não é nada complicado, e que a gente precisa ser pessoas assíduas na leitura. Não leia apenas um versículo. Tem pessoas que leiam um versículo e para na leitura de um versículo. E o risco é grande da gente ter uma compreensão errada, da gente contrariar um princípio que já está estabelecido na palavra de Deus. Então, que Deus possa agraciar a cada um que nesta noite ouviu esses ensinamentos, que possa servir para que um dia, no momento de evangelização, você possa ter uma informação para contribuir para os outros. Amém.